Olá, eu sou o Eduardo e você está no canal Espaço Maker. Essa é a nossa primeira videoaula da série CNC Aprendendo a Programar. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns conceitos iniciais para quem está começando agora nesse ambiente da programação. Então, chega de papo, vamos para a aula, venha comigo! Direto aqui na tela para vocês, a nossa primeira aula ela é direcionada para quem não conhece nada de CNC, tá? Então, o básico é a gente iniciar aqui definindo o significado da sigla CNC. Tá? O que significa essa sigla, pessoal? Significa Comando Numérico Computadorizado. Se você ler essa frase, comandar numericamente um computador. Okay? Então ela nos diz muita coisa. Em outras palavras, nós poderíamos até escrever assim: eu darei ordens através de códigos para um computador. Legal? A grande sacada do nosso curso estará aqui, ó, nestes códigos. Por quê? Para que a gente consiga ter uma comunicação homem-máquina e fazer com que estes códigos sejam interpretados pelo computador, a gente vai precisar respeitar uma linguagem específica. Tá certo? Então, esta linguagem tem que ser de uma maneira que o computador entenda o que a gente quer dizer. Algumas vantagens da gente trabalhar com uma máquina CNC, seja ela industrial, caseira, impressora 3D, torno, fresa. Existem inúmeras máquinas CNC. A primeira delas é o conceito de precisão. E o que a gente entende por precisão, pessoal? Produtos, peças com dimensões exatas, ok? E consequentemente respeitando um acabamento muito melhor, tá? Precisão, dimensionamento que necessite de encaixes exatos e rugosidades baixas. Então esse é o primeiro ponto positivo da gente trabalhar com máquina CNC, precisão e acabamento. Segundo ponto positivo, a realização e fabricação de peças com geometria complexa. Imaginem vocês a gente usinar, fabricar uma peça como essa daqui de maneira convencional, praticamente impossível, né? Numa máquina CNC, através de códigos, nessa linguagem que a gente vai estudar, isso se torna muito mais tranquilo, tá certo? E por último, né, a segurança do operador. E por que a máquina CNC ela é mais segura do que uma máquina convencional? Porque, pessoal, normalmente as máquinas CNC elas possuem todo um sistema de enclausuramento, né? As máquinas industriais principalmente, as máquinas caseiras nem tanto. Portas com sistemas de segurança, janelas, onde o acesso do operador à máquina fica muito mais restrito, tá? Então aqui nós temos três vantagens principais. Tem muitas, mas as três principais são essas daqui. Agora, como é que tudo isso funciona, pessoal? Tudo isso funciona porque uma máquina CNC é capaz de se movimentar em diversas direções diferentes, de maneira isoladamente ou ao mesmo tempo. Para ilustrar isso, vamos imaginar o seguinte, que nós precisamos fazer um deslocamento de um ponto A até um ponto B, aonde toda a trajetória que a gente quer seguir vai ser definida por nós. Como que a gente define uma trajetória, pessoal? Orientando ela, não é isso? A gente não fala vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo, estipulando valores para isso. Só que tecnicamente a gente vai chamar isso de sentido. Você pode até pensar que sentido, o que você está mais acostumado aí, é pensar para frente, para trás, para o lado. Só que a partir de agora a gente vai dar uns nomes diferentes. Vamos pensar em sentido
trocando aqui esse para frente, para trás e para o lado por palavras mais técnicas como o sentido longitudinal, sentido transversal e o sentido vertical. E se a gente não sabe o que é um sentido longitudinal, o que é um sentido transversal, vamos lá. Vamos definir esses sentidos para ficar bem claro aí para vocês em relação a esse tópico. Imagine uma vista de você de cima, ok? Uma vista superior aí de você e uma linha imaginária da sua mão direita para a sua mão esquerda. Considerando que você está de frente para a máquina, isso é o nosso sentido longitudinal. Tá certo? Considerando você de frente para a máquina. E o que é o sentido transversal? Continuando aqui com a analogia de você visto de cima. Imagina uma linha agora, nesse sentido aqui, ó, na sua frente. A essa linha, que você possa caminhar nessa direção, damos o nome de sentido transversal. Sobrando apenas agora o sentido vertical. Onde ele fica? Vamos imaginar agora você de frente para a máquina, no outro ponto de vista diferente. E você estando de frente para a máquina, aonde fica o sentido vertical? Fica aqui, pessoal, ó. O levantar e abaixar, para cima e para baixo. Esse aqui é o sentido que a gente vai nomear a partir de agora como sentido vertical. Aproveitamos para relembrar aonde fica o sentido longitudinal. Esse mesmo ponto de vista, você estando de frente para a máquina, traçamos aquela linha imaginária, o sentido longitudinal fica nessa posição, correto? Concorda comigo? Então vamos colocar o nomezinho aqui, sentido longitudinal. O que sobrou, pessoal? Sobrou esse último sentido aqui, né? O sentido em que você caminha em direção à máquina é o sentido que a gente agora vai chamar de transversal. Então, esses três caras aqui, ó, sentido vertical, sentido longitudinal e sentido transversal, iremos nos referir a eles como sentidos de operação. Beleza? Aí a gente pode estruturar todo esse processo. Nós consideramos aqui 5 etapas, sendo a primeira delas o planejamento. O que vai acontecer nessa primeira etapa do processo? É nessa etapa que o operador vai planejar estrategicamente por onde ele vai começar, como que ele quer terminar, que ferramenta que ele vai utilizar. Tudo isso ele faz nessa primeira etapa. Ele analisa o desenho, a complexidade. Depois ele desenvolve, ele elabora, ele cria o corpo desse projeto. Ou seja, é aqui que ele transcreve, seja manualmente, manuscrito, ou digitando isso num computador, num arquivo eletrônico, diretamente no painel da máquina. Enfim, precisamos agora na terceira etapa transmitir isso para a máquina. Preciso pegar aquilo que eu planejei, que eu criei, e eu preciso levar isso até a máquina. Como é que eu levo isso para a máquina? Existem inúmeras maneiras, pessoal. Algumas delas é via pendrive, Wi-Fi, cabo, rede, cartão de memória ou também diretamente no painel da máquina. Ok? Depois, iremos entrar aqui na preparação da máquina. É nessa etapa que o operador se desloca até a máquina e vai preparar todo o ambiente de trabalho. É ali que ele vai fixar a peça, o produto, ele vai fixar as ferramentas, vai selecionar as ferramentas escolhidas lá na etapa de planejamento inicial. Ele vai ver se a peça vai ser fixa diretamente na mesa da máquina, se ela vai ser fixa na placa, se ela vai ser fixa numa morsa, dependendo da máquina em questão. Então aqui ele prepara tudo isso, beleza? Para enfim chegar na última etapa, que é a etapa de usinagem, né? E aqui, qual é o papel do operador? Ele vai monitorar todo esse trabalho. Ele vai acompanhar o processo para ver se aconteceu tudo aquilo que ele planejou, que ele desenvolveu. Tá certo? A partir daqui, uma primeira usinagem realizada, a máquina só vai repetir isso inúmeras vezes quantas forem necessárias.
nosso foco principal é a elaboração, o desenvolvimento. Tá? Mas a gente vai aqui em algumas videoaulas mostrar para vocês como que a gente transmite isso para a máquina. A gente vai fazer a preparação dela e também vamos usinar algumas pecinhas aqui para vocês verem. Então, é isso aí, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, deixe o seu feedback aqui embaixo, que é muito importante para nós. Inscreva-se para ser notificado das próximas aulas, ok? Então, obrigado pela audiência, fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima.